Sinais. Os sinais eles são formados a partir da combinação da forma e do movimento das mãos e do ponto no corpo ou no espaço onde esses sinais são feitos. Na língua de sinais podem ser encontrados os seguintes parâmetros que formarão os sinais. A diferença fundamental entre a língua de sinais e as línguas orais e a língua oral, segundo Stokes e um grupo de pesquisadores que se dedicou à investigação das línguas de sinais durante os anos de 1960 e 1970, diz respeito à estrutura simultânea de organização dos elementos das línguas de sinais. Stokes propôs um esquema linguístico estrutural para analisar a formação dos sinais e propor a decomposição de sinais na língua de sinais americana, em três principais aspectos ou parâmetros que não carregam significados isoladamente. Os três aspectos são a configuração de mão, a locomoção e o movimento. A ideia de que a configuração de mão, a locomoção e o movimento são unidades mínimas, os fonemas, que constituem morfemas nas línguas de sinais, de forma análoga aos fonemas que constituem os morfemas nas línguas orais, começou a prevalecer. A análise das unidades formacionais dos sinais posteriores a Stokes surgiram a adição de informações referentes à orientação da mão e aos aspectos não manuais dos sinais, que são as expressões faciais. A análise das unidades formacionais dos sinais posteriores a de Stokes surgiram e a adição de informações referentes à orientação da mão e os aspectos não manuais dos sinais, que são as expressões faciais e corporais. Esses dois parâmetros foram, então, adicionados aos estudos da fonologia de sinais. Configuração de mãos. Segundo Brito, os parâmetros primários são a configuração de mão, ponto de articulação, movimento. São os parâmetros primários. A configuração de mão que possui esse sinal é a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. Pelas pesquisas linguísticas, foi comprovado que nas Libras existem atualmente 64 configurações de mãos, sendo que o alfabeto manual utiliza apenas 26 destas configurações de mão para representar as letras. As configurações de mãos são formas das mãos que podem ser da datilologia, que é o alfabeto manual, ou outra forma feita pelas mãos, pela mão predominante, a mão direita para os destros ou a mão esquerda para os canhotos, ou pelas duas mãos. Por exemplo, os sinais desculpar, evitar e idade, por exemplo, possuem a mesma configuração de mão, que é a letra Y. A diferença é que cada um é produzido em um ponto diferente no espaço. Por exemplo, desculpar, evitar e idade. Os articuladores primários das línguas de sinais são as mãos, que se movimentam no espaço em frente ao corpo e articulam sinais em determinadas locações nesse espaço. Um sinal ele pode ser articulado com uma mão ou com as duas mãos. Um mesmo sinal pode ser articulado tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Exemplo, uma configuração de mão, ou melhor, um sinal feito com uma configuração utilizando apenas uma única mão. Essa configuração, idade. Usando as duas mãos com duas configurações iguais, por exemplo, tarde. E duas configurações diferentes. Bom dia. Bom dia. Então, eu usei duas configurações diferentes. Bom e essa outra configuração que é um D, forma de D. Outro exemplo, telefone, branco e ontem. Ponto de articulação. Ponto de articulação. É o lugar do corpo onde se realiza o sinal. Por exemplo,
laranja e aprender. Eu usei a mesma configuração de mão, no entanto, o ponto de articulação foi diferente. Um ponto de articulação próximo à boca e o outro na testa. Então, o ponto de articulação é o ponto onde incide a mão predominante configurada, ou seja, é o local onde é feito o sinal, podendo trocar alguma parte do corpo ou estar em um espaço neutro. Por exemplo, obedecer. Obedecer, eu uso essa configuração de mão posicionada na testa. Saudade. Eu uso esta configuração de mão no peito. Movimento. É o deslocamento da mão no espaço durante a realização do sinal. Por exemplo, galinha, homem. Os sinais podem ter um movimento ou não. Por exemplo, não tem movimento. Pensar. Ou em pé. Um sinal que tem movimento. Evitar. Ou trabalhar. Professor. Curso. Expressões faciais ou corporais. Muitos sinais, além dos parâmetros mencionados, têm como elemento diferenciador também a expressão facial ou corporal, traduzindo sentimentos e dando mais sentido ao enunciado e, em muitos casos, determina o significado do sinal. Exemplos, né? Sorrir, como feliz, chorar, triste, né? Zangado. Né? Então, essas expressões faciais, elas complementam o sinal. Por exemplo, desprezar, magoado, magro. Então, essas expressões faciais, elas ajudam a caracterizar o sinal. As expressões faciais ou corporais são de fundamental importância para o entendimento real do sinal, sendo que a entonação em língua de sinais é feita pela expressão facial. Orientação. Os sinais têm uma direção com relação aos parâmetros acima. Assim, os verbos ir e vir se opõem em relação à direcionalidade. Por exemplo, ir e vir. Outro exemplo, acender e apagar. Na combinação desses parâmetros tem o sinal. Falar com as mãos é, portanto, combinar esses elementos para formarem as palavras e estas formarem as frases em um contexto. Para conversar em qualquer língua, não basta conhecer as palavras. É preciso aprender as regras gramaticais de combinação dessas palavras em frases. Por exemplo, velho. Então, eu tenho a configuração de mão, que está em S, eu tenho o ponto de articulação, que é o queixo, e eu tenho o movimento. A língua de sinais brasileiras, assim como as línguas de sinais, é basicamente produzida pelas mãos, embora movimentos do corpo e da face também desempenhem funções. Seus principais parâmetros fonológicos são locomoção, movimento e configuração de mão. Parâmetros secundários. A disposição das mãos. A articulação dos sinais eles podem ser feitos apenas pela mão dominante ou pelas duas mãos. As duas mãos elas podem se movimentar para formar o sinal. Ou então, apenas a mão dominante se movimenta e a outra funciona como ponto de articulação. Por exemplo, eu sou destra, então a minha mão dominante é a mão direita. Vou fazer um exemplo. Ajudar. Então, a configuração de mão são essas duas. Então, ajudar. Orientação da palma das mãos. É a direção da palma da mão durante o sinal, voltada para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a esquerda ou para a direita.
pode haver mudança na orientação durante a execução do movimento. Por exemplo, né? Acender, a palma da mão está para baixo. Região de contato, refere-se à parte da mão que entra em contato com o corpo. Esse contato pode se dar de maneira diferente, através de um toque, de um risco, de um deslizamento ou etc. Por exemplo, a cor verde